pergunta do Einstein, ela me guiou desde que eu comecei a produzir para o jornalismo de abordagem nacional, né? Que é essa frase, não podemos resolver um problema com o mesmo pensamento que o criou. Eu estava cobrindo a Rio+20, eu era repórter da TV Brasil, e comecei a achar, porque a gente está há 20 anos falando desse assunto, né? Que é isso que significa Rio+20, né? A gente está desde a Rio 92 repetindo essa mensagem, ela não chega, né? A gente não vê mudanças significativas. Então, será que a gente está fazendo as perguntas erradas? Ou será que a gente está abordando isso de uma forma que não consegue comunicar o desafio que a gente tem à frente? Então, comecei a traduzir essa pergunta do Einstein no jornalismo, que assim, a gente não consegue, como repórter, apurar e revelar um desafio se a gente está preso na mentalidade que criou o desafio, né, e que ignorou esse desafio até aqui. E qual que é o pensamento que originou as crises ambiental e climática? A gente está falando de um pensamento que surgiu lá com Aristóteles, Platão, Descartes, que é o pensamento que separa o homem da natureza, separa a mente de corpo, separa masculino do feminino, e além de separar, cria uma hierarquia entre eles, né? Então a razão é superior à emoção e à sensação do corpo, o homem é superior à natureza e pode dominá-la e ficaria, de alguma forma, separado, imune das consequências. E a crise ambiental está no centro disso, e a crise climática especialmente. Às vezes as pessoas perguntam por que clima, né? Entre tantas outras questões ambientais para lidar, água, biodiversidade, por que falar tanto de clima? Por que a agenda climática ganhou tanta força? A agenda climática ela tem o poder de se ligar com todas as outras crises e de colocar em xeque, em evidência, o nosso modelo de desenvolvimento, que é realmente o que está em jogo quando a gente fala de meio ambiente. A gente está falando de um modelo de desenvolvimento pautado na exploração de pessoas e de recursos naturais. E a crise ambiental deixou isso muito claro porque a principal fonte de gases estufa que geram aquecimento global está nas fontes de combustível que movem a economia, né? Tanto quando a gente fala dos combustíveis fósseis, que literalmente movem a economia dos países desenvolvidos, industrializados, quando a gente fala de desmatamento no Brasil, que também é um motor do que a gente ainda entende como desenvolvimento, principalmente nesse governo. E quando a gente reproduz as declarações das nossas diversas fontes, sem essa reflexão, a gente acaba reproduzindo esse modelo que separa o homem da natureza e que separa a economia de meio ambiente. A gente acaba se dando por satisfeito com essa resposta, como se ela desse conta de retratar uma realidade, né? Então, a gente vai ouvir frequentemente das fontes desenvolvimentistas esse pensamento que a gente precisa, não, eu preciso desmatar para desenvolver, essa norma ambiental atrapalha a economia, isso aqui está emperrado, né? A gente vê isso em todas as pautas que estão hoje em debate no Congresso em relação à regularização fundiária, que acaba por incentivar a grilagem, em relação ao licenciamento ambiental. A defesa dos que querem mudar essas normas é sempre baseada nessa dicotomia, né? Eu preciso acabar com essa norma ambiental porque ela atrapalha o progresso econômico. Essa dicotomia é baseada nesse pensamento que gerou o problema, né? Então, quando a gente consegue se pautar por essa reflexão primeira, né, qual que é a filosofia que está baseando isso, antes dos interesses econômicos, antes dos interesses políticos, qual que é a visão de mundo que baseia isso, aí a gente passa a não se dar mais por satisfeito com essa resposta, né? A gente vai começar a perguntar mais, né? Mas por que atrapalha? Atrapalha como? Né? Que progresso econômico é esse que você está falando? Quem que enriquece? A que custo? Né? Quais os impactos? Quanto tempo dura essa riqueza? Né? E depois, como é que fica o território, né? No caso, principalmente de extrativismo. E esse pensamento, ele está começando a mudar agora de uma forma muito rápida. E eu achei que essa declaração que eu ouvi do Pedersen, Eric Pedersen, que é o diretor de um fundo nórdico, do Nordea, eu acho que é a principal, assim, ela vai no ponto dessa mudança de mentalidade, vem do setor financeiro, hein? Que é o finalzinho desse parágrafo aqui, ó. Se a gestão dos recursos naturais é tal que talvez em 20, 30 anos tudo vai virar pó, isso pode ameaçar a capacidade de um país pagar a dívida. Essa declaração ele deu para justificar por que o fundo congelou os investimentos na dívida pública brasileira. Quer dizer, não é uma pressão ideológica, como gostam de dizer, né, para que o Brasil não se desenvolva. É porque realmente existe um risco pragmático, né, aí não é ambientalismo, é conta, é planilha de conta financeira, de que isso é gestão de recursos, né? E essa mentalidade, ela passa a mostrar a natureza não como uma barreira para o progresso econômico, mas, pelo contrário, como uma garantidora da prosperidade econômica, né? Uma matriz garantidora da vida. É muito interessante ver como isso rapidamente chegou no setor financeiro,
por conta também do agravamento da crise, né? A gente estava falando, quando eu comecei a trabalhar com isso, comecei a trabalhar com isso na adolescência, assim, na escola, a gente falava disso como uma coisa para o meio do século, para 2050, e agora a gente está falando da próxima década, né? A gente já está falando de prazos já mais apertados, então a conta vai ficando mais pragmática. Aí, outra abordagem da pauta que eu acho importante a gente considerar é que a crise climática não é um lado da história, ela é um acontecimento, é um fato. E quando a gente está na preocupação jornalística justa, né, de ouvir todos os lados da história, a gente pode cometer o erro de colocar os porta-vozes da ciência climática como um lado da história, e não como os tradutores que são, né, desse fenômeno, dessa crise. Aí eu trouxe alguns pontos ali, né? O IPCC, que é o painel científico de mudanças do clima da ONU, é a maior autoridade global em ciência do clima, e além do próprio painel ter concluído que as atividades humanas causam a mudança do clima, isso é um fato estabelecido na ciência hoje, né? E é um painel que reúne os cientistas mais renomados do mundo em climatologia. Além desse atestado do IPCC, a gente tem um atestado prático, né, dos efeitos que a gente sente hoje, dos eventos extremos, que confirmam as previsões que foram feitas há 2 décadas, há 15 anos. Então, isso já está acontecendo como fato, né? Não é mais uma previsão. E, por outro lado, os negacionistas, né, vocês citaram na pergunta, eles divulgam ideias sem base científica. Então, se a pauta escolhe dar voz a grupos negacionistas, é preciso colocar em perspectiva que interesses que esses grupos representam, e investigá-los e questioná-los. Agora, se a gente tenta colocar isso como 2 lados da história, né, que é um erro comum que aparece no jornalismo, como se as histórias tivessem 2 lados, não múltiplos lados, e como se esses lados fossem equivalentes, né? Eu só consigo imaginar uma situação em que esses lados são equivalentes, que é num jogo de tabuleiro, que a gente começa o jogo, distribui cartas iguais, todos os lados têm o mesmo peso, o mesmo poder, né? Só aí são equivalentes. Na realidade, os lados nunca são equivalentes, né? A gente tem desigualdades de poder extremas, atrozes, e tem lados oprimidos e tem lados opressores. A gente precisa dar esses contrapesos para retratar a realidade de uma forma justa, né? Se a gente tenta forçar uma distribuição de pesos e equivalências que não existe, aí a gente não está fazendo jornalismo, a gente está distorcendo a realidade. E aí algumas possibilidades de abordagem, pensando no jornalismo local, que eu acho que talvez vocês tenham mais condições de fazer do que quem está numa abordagem nacional. Eu tenho feito cobertura de COPs desde a conferência que chegou ao Acordo de Paris, em 2015, e a gente sempre tem essa abordagem global, né, e falando para um jornal nacional. Então, essa aqui, por exemplo, esse gráfico, a gente deu em 2017, né? A Organização Meteorológica Mundial levou para a COP do Clima a quantificação dos eventos climáticos extremos que já estavam acontecendo no mundo, né? Então, a gente tem essa subida dos anos 80 até 2015, que é muito semelhante à subida das emissões de gases de estufa na atmosfera. Então, acompanha, né, essa curva ascendente. E aí eu faço a matéria, isso é uma crítica também ao meu trabalho, a gente faz a matéria jogando lá os dados globais e não aterrissa, né, não chega no território. E vocês têm mais acesso, né, às testemunhas do clima, né? Então, as pessoas que já estão percebendo, sofrendo, lidando com esses impactos, né? Então, os agricultores, indígenas, quilombolas. Aí eu faço um registro das mulheres também que sofrem mais impactos, né, nessas áreas, são as mulheres que ficam muitas vezes nas terras arrasadas, quando os maridos vão buscar condições melhores de vida em outros territórios, né, enviam dinheiro, são elas que ficam lidando com aquela situação, que vão buscar água cada vez mais longe, então também são testemunhas importantes do clima para serem ouvidas, além de serem grandes protagonistas, tanto na agricultura quanto na restauração florestal, né, de serem vozes também nesses 2 lados, tanto que quem sofre impacto quanto quem protagoniza ações para lidar com eles. Aí um outro ponto de pauta que eu acho que vale fazer um diálogo maior entre o que a gente aborda de forma global ou nacional e o que acontece no nível regional é quando sai esse relatório do IPCC, que saiu agora em agosto, e aí tem um relatório gigante, né? E eu tentei trazer nessa pauta, está na linha fina da matéria, né? A Amazônia e Nordeste devem sofrer com secas mais longas, enquanto o Centro-Sul deve ter tempestades mais intensas.
Eu até, quando eu enviei essa matéria, eu sugeri que isso fosse o título, porque eu pensei, bom, a imprensa global inteira vai dar esse relatório, o que a gente pode trazer que interessa mais para o nosso público, né? Imagino que no jornalismo local isso seja ainda mais exercitado, né? O que interessa para quem mora aqui, o que está mais próximo, né? Então, trazer do global para o local. Coloquei no título, a editora trocou, deixou na linha fina, depois na chamada do site, isso voltou para o título, e essa foi a terceira matéria mais lida da Folha naquele dia, o que é raro para uma matéria ambiental. Então, eu suspeito que a abordagem que trouxe mais para o Brasil, mais para o local, aumentou o interesse do público. Aqui são todas as matérias que eu fiz, porque são as que eu sei contar a história, que eu acredito que possa ter desdobramentos locais que podem ser apurados. Então, quando a gente fala, por exemplo, isso aqui foi um furo que a gente deu, o Fundo Escandinavo exclui Cargill, Bunge e ADM para o desmatamento no Brasil. É uma história global, né, de um fundo global, de empresas globais, mas é uma história causada por uma ação no território, né? Então, a gente pode explorar como que isso se dá, quais são as dinâmicas que acontecem no relatório. Por outro lado, tem esse estudo que só 2% dos municípios concentram metade do desmatamento relacionado à exportação de carne bovina, no caso. Então, no regional, a gente tem muito mais condição de explorar esse mapa e mostrar, peraí, realmente não é uma coisa generalizada, né? Então, quais são as diferenças? Como que tal município produz? Por que é tão diferente com essa outra região? O que acontece aqui e ali? E a gente tira também a coisa do lugar generalizado, taxativo e demonizado, né? E mostra que, peraí, tem formas de produzir, e tem experiências. Assim como a gente pode mostrar nas pautas, né, as experiências da bioeconomia, do empreendedorismo com a Floresta em Pé, também é possível explorar esse lado nos negócios mais tradicionais de carne, né, soja, da agropecuária, que também ajuda a derrubar uma outra dicotomia falsa, né? E essa do Banco Central inclui a mudança do clima no gerenciamento de riscos dos bancos. Também achei interessante sugerir uma apuração local, porque os bancos estão preparando critérios específicos para a Amazônia, né? Então, como é que a gente lida com a análise de crédito na Amazônia, que tem uma situação muito particular em relação à regularização fundiária, né, ao monitoramento das cadeias. Então, são algumas notícias que a gente coloca com a abordagem nacional, mas que podem render repercussões, desdobramentos para a abordagem local. E essas aqui são mais voltadas para como a população local absorve os impactos de decisões ou de crises, no caso da crise climática, globais, né? Então, é a população local sofrendo a consequência. Mas tem um outro lado, que é a população local sendo protagonista de ações que indicam uma nova tendência, um novo modelo de desenvolvimento. Eu trouxe alguns exemplos que eu apurei que não são da Amazônia, mas que me inspiraram muito. Um desses é do Rio Grande do Sul, que é esse município que decretou emergência climática, está no meio de uma região carvoeira, né? O Rio Grande do Sul tem mais de 90% das minas de carvão do país, e esse município, que já sofreu com os efeitos de uma mina abandonada nos anos 80, não quer mais saber de exploração de carvão, elegeu um prefeito, que a grande diferença da campanha eleitoral ali foi a promessa feita pelo então candidato de se opor à exploração das reservas de carvão no município. E assim que eleito, o prefeito, um dos seus primeiros atos foi preparar esse decreto de emergência climática, que vai na contramão da exploração do carvão. Então, é difícil a gente ver o município encontrar saídas para o poder local se contrapor, né, a interesses econômicos tão fortes e que hoje tem apoio no governo federal. Outra de protagonismo local, também tem relacionada à mineração, é dessa cidade no sul de Minas, Caldas, que conseguiu dar um jeito de proibir a mineração, sendo que a mineração não está na esfera de poder local, né? Quem decide sobre isso é o nível federal. E eles arranjaram um jeito que foi criar uma APA, uma área de proteção ambiental municipal,
E aí sim, dentro daquela APA, eles podem decidir que tipo de atividade é permitido ou não. Então, esse tipo de protagonismo local eu acho muito interessante identificar, porque, embora não seja maioria, não seja padrão, né, eles podem revelar curvas, né, podem revelar mudanças na forma de olhar para o que antes era uma grande oportunidade para o município se desenvolver. Né? Até pouco tempo a gente viu isso com Mariana e Brumadinho, né? Como um prefeito de Mariana dizia que, olha, a gente, apesar do incidente, a gente agradece e reconhece a importância da mineração para o nosso município, por conta da receita e tal. Então, essa mentalidade dá sinais de mudanças com essas histórias. Essa é da Amazônia, essa matéria eu fiz em Manaus, sobre as comunidades indígenas que estão trocando diesel por energia solar em diversos projetos. Essa aqui também tem relação com a Amazônia, porque tanto as prefeituras quanto os governadores do consórcio da Amazônia têm, desde 2019, se posicionado para se manter no Acordo de Paris, para manter o Fundo Amazônia, para garantir recursos ligados ao RED, que a gente falou hoje mais cedo, né? Garantir esses recursos para a gestão local, para a gestão dos municípios, dos governos estaduais. E aqui eu só queria finalizar com esse exemplo de uma matéria que eu fiz em 2019 sobre o caso dos brigadistas em Alter do Chão, no Pará, que foram acusados pela Polícia Civil, né, de colocarem fogo na Amazônia, aquela coisa absurda que a gente viu. E na época eu consegui o inquérito, e aí dessa primeira matéria do inquérito não ter evidência de crime, né? Passei uma madrugada lendo 300 páginas de inquérito, falando que absurdo, não tem nenhuma ligação aqui com o crime do qual eles são acusados. E aí, numa segunda matéria, trouxe esse indiciamento de brigadistas se baseia em depoentes ligados a militares e ruralistas, que indicavam um pouco do que era o jogo que estava acontecendo ali, né? Quem estava acusando aqueles ambientalistas voluntários. E aí aconteceu uma parceria com uma rádio local, e isso eu achei muito interessante, é por isso que eu estou trazendo esse exemplo para vocês, porque eu acho que é uma possibilidade que a gente precisa explorar melhor. Como a gente pode colaborar, mídias locais, nacionais, internacionais, para trazer histórias que às vezes não emplacam bem num lugar, emplacam muito bem em outro, ou que às vezes emplacam nos dois. Nesse caso, depois que eu soltei essa matéria dos depoentes ligados a militares ruralistas e trouxe o nome das pessoas, uma rádio local de Alter do Chão entrevistou um desses depoentes e ele, na entrevista, se arrepende do depoimento. E aí ele fala que não foi uma brincadeira, tá? E aí o jornalista me mandou esse áudio e a gente soltou junto, assim, ele soltou na rádio, assim que terminou o programa, a gente publicou no blog na Folha, que é o Ambiência, que é o blog que eu mantenho na Folha. E aí eu dei essa terceira notícia, que é: após depor contra brigadistas, o militar diz que a suspeita foi em tom de brincadeira. E daí em diante, o inquérito, que já não tinha evidência de crime, tinha diversas fragilidades, começa a cair de vez em descrédito, também para a população local, porque antes a população nacional já tinha uma visão mais crítica e desconfiada, mas a população local ainda estava muito pautada por esses mesmos interesses que acusavam os brigadistas. Então, essa matéria dessa rádio trouxe mais contraponto, e a gente deu esse reforço nacional. Então, foi uma parceria interessante que eu gostei muito de fazer e que eu trago como um pequeno exemplo de uma coisinha que eu queria fazer mais. Assim. Essas histórias do clima, das testemunhas do clima, do protagonismo local, são histórias que a gente pode explorar melhor porque elas são globais e locais. Né?